tertúlia. Boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí o dia 21 de agosto de 2009, sexta-feira. O verbete é o 1301, 4 páginas, 45 logias e 6 máximas. Tá certo? Agora, é a inversão interassistencial dentro da interassistenciologia, que é a troca de posição, função e dimensão entre o amparador intrafísico, ou seja, a consciência lúcida, o homem, a mulher, e o amparador extrafísico, a consciência lúcida, principalmente nas práticas da tenepsologia, entre a obtenção do complexo da pessoa amparada e a dessoma consecutiva, e a ressoma em seguida da consciência amparadora. Agora, a autovivência do estado vibracional profilático, a sinalética energética para a psique pessoal, o alto nível de afinidade entre o amparador extrafísico e a consciência amparada. O fato de o nível evolutivo de ambos ser o mesmo, a interdependência evolutiva, a interatividade multidimensional, o fato de toda a consciência evoluir no universo da interassistencialidade cosmoética. O fato de, quando iniciada a interassistencialidade da dupla assistencial interdimensional, nenhum dos parceiros ter atingido o complexo. O fato de a consciência ser primeiro a possibilidade de obter o complexo. Ela pode ter primeiro essa possibilidade. A possibilidade de o amparado intrafísico ultrapassar o nível do amparador extrafísico na vida humana, ao alcançar o completismo existencial. Quer dizer, uma consciência obtém o completismo, sendo que o amparador não conseguiu isso ainda. A troca de posição funcional entre os parceiros assistenciais, a troca de função específica entre as duas mini-peças do maxi-mecanismo interassistencial multidimensional, a troca de dimensão entre os dois parceiros interassistenciais. Pode trocar a posição, pode trocar a função, pode trocar a dimensão. Vocês estão vendo a diferença, né? Agora, o fato de um amparador extrafísico poder ser da TENEPS ou da UFIEX. A autossatisfação benévola do amparador extrafísico diante das autossuperações evolutivas do amparando. Agora, nós falamos, no fim, a inversão interassistencial vai se intensificar nos próximos séculos na Terra em função dos cursos intermissivos, quando, então, a dispersidade será incorporada às neotécnicas. Como encara você a inversão interassistencial na condição de hipótese racional? Você pratica a TENEPS? Agora, pergunta. Tenho 28 anos, moro em Goiânia e assisto às tertúlias diariamente. Porém, ultimamente, sinto a necessidade de trabalhar mais intelectualmente com o assunto. Levando em conta a não existência de grupos de estudo ligados ao CIAEC, aqui, qual o melhor caminho? Devo ler primeiro os 700 experimentos? Olha, é uma boa, os 700 pode te ajudar bem. Agora, o ideal seria você ver logo em seguida os 1000 verbetes da tertúlia, não é isso? Seria bom. Os 1000 verbetes, editais tem aí, ainda tem muitos aí. Sempre que recebo pressão no fronto chakra, é energia de amparador, a sincronicidade com que estou pensando pressão no fronto chakra, nesse caso é sempre positiva? Ora, isso varia infinito, é você que tem que saber. A gente não pode generalizar e dizer que é sempre amparador, porque um assediador também pode mexer na sua energia e você vai sentir no fronto chakra. Então, isso aí varia. Você que tem que definir pela condição agradável, aprazível, confortável, pacífica do processo. Ou, se não, uma condição desagradável, enfadonha, vamos dizer, chata. Tudo a pessoa que tem que saber, né? Agora, gente, uma coisa que eu queria falar para vocês que estão escrevendo o livro. A consciência em pessoa é a comunicação permanente, quer dizer,
Onde tem uma consciência, ela é um centro de comunicação, tá certo? Ela informa, ela comunica, etc. Somente o livro é o representante eficaz, mais consistente e permanente da pessoa, que é o autor, do ponto de vista dele ser comunicante. Nem mesmo a obra artística de outra natureza, por exemplo, pintura, escultura, arquitetura, música, apresenta o conteúdo do livro como uma representação do autor. De modo que o livro é muito importante como fator de comunicação da pessoa, da consciência. De modo que isso aí eu não quero que vocês esqueçam, que é um ponto sério. Você é uma fonte de comunicação. A única coisa que substitui você, que chega perto de você, é o livro. Eu desafio vocês, arranja outro. Você vai falar assim, não, mas uma obra de arquitetura, o cara fez uma casa, isso não. Vai ficar lá muito tempo, talvez até para a eternidade afora, sei lá quando. Mas a pessoa, agora o livro não, o livro já traz, no frontispício, na cara, já tem o nome da pessoa. E outra coisa, o livro fala, ele expõe. O prédio está lá, ele expõe a opção de coisa, mas a pessoa tem que interpretar. Igual o livro não precisa de intérprete. Ele vai direto. Vocês estão entendendo, né? O intérprete do livro é o tradutor, quando passa de um idioma para outro. De modo que deu o livro. Cadê o livro? É aquele negócio. Cadê o livro? Eu estou aqui esperando, estou com a lupa, óculos, luz, tudo esperando para ler o livro. Cadê o livro? Estamos aí no aguardo do livro, tá certo? Lançamento do livro. Vamos ver. A minha família toda vai ser uma família de escritores daqui para as próximas vidas, a partir de vocês. Vocês acham que eu vou poder ressomar em algum lugar que não vai ter autor? Eu só vou viver com mulher autora, mãe, homem autor, pai, homem tio, autor, homem não sei o quê, autor, a mulher não sei o quê, autora. Isso vai ser o meu destino. Quer dizer, meu destino é ponderar o que vocês pensam. Tá certo? Você escreve, eu vou ter que ponderar. Você estava querendo falar alguma coisa? De ontem, aquela tertúlia de ontem, que vieram aquelas consciências, né? Pelo menos o que eu percebo é que quando vêm essas consciências mais evoluídas, a gente tem um nível de reciclagem mais dinâmico e mais profundo, né? Isso, podia falar um pouquinho sobre isso? Por que isso acontece? É o padrão de energia? Dá um desenvolvimento? Aí é o problema da sincronicidade que faz a evocação. Dá uma interatividade dentro do processo. Isso é normal. A energia deles reverberando na gente, né? Essas coisas acontecem. Agora, gente, eu queria falar uma piada aqui para vocês que inventaram isso aqui já há algum tempo, faz alguns anos que eu já ouvi essa conversa. Os caras andaram estudando, desde a época do IPC, do Centro da Consciência Contínua, devido às coisas que o povo leu, acha que eu sou o Swedenborg reencarnado. Agora, é a maior bobagem, porque eu sou o cara que apareceu para o Swedenborg, esse povo não sabe disso. Mas eles interpretaram que eu sou o Swedenborg pelo seguinte: eu primeiro escrevi uns livros bem acessíveis, dentro do Espiritismo, depois fiz o Projeção da Consciência, lá, bem sério. Depois eu fiz o Projeciologia, uma edição também para todo mundo entender. Agora, depois eu coloquei como deve ser a condição. A outra edição, ela já veio mais técnica. Então, eles acham que eu sou o Swedenborg pelo seguinte: a síndrome do Swedenborg é que o Swedenborg, ele era da ciência e acabou caiu de quatro com a questão da religião. Então, eles acham que eu fiquei com medo, como o Swedenborg, de acontecer a mesma coisa. Então, o que eu fiz? Mudei o livro para uma coisa melhor. Veja, isso tudo foi de caso pensado, não tem nada disso, não tem nada a ver com o Swedenborg. O Swedenborg é uma cabeça muito maior do que a minha. Vidas anteriores dele e outras coisas que ele já fez, esse homem é terrível.
Eu sei quem é. Agora, nós somos da equipe dele. Muita gente aí é. Entendeu como é que é? Agora, estou falando uma tolice para quem vê isso, está na internet também aqui. Então, eles falaram que essa é a síndrome do Valdo Vieira. Agora, veja, se isso é superior a Swedenborg, se eu fiz uma coisa superior a ele, não pode ser síndrome. Síndrome é um processo patológico. Isso aqui não, isso é um elogio, é uma apologética, é uma condecoração, é um galardão. Por quê? É superior a síndrome de Swedenborg. Vocês estão entendendo? Agora, o povo fica querendo tirar a casquinha das minhas coisas, não acha nada, fica inventando bobagem. Dá uma pena, né? A meninada, né? Você já falou Vamos colocar na TENEPS, para esse povo melhorar. Hein? Você falou várias vezes, já que apareceu como amparador do Swedenborg, já muitas vezes. Mas eu lembro disso como se fosse hoje. Tem certos fenômenos que fixaram demais na minha cabeça. Como eu fiz o retorno através das evocações, das retrocognições, isso hoje fica bem nítido para mim, bem claro. Entende? Evaldo, mas é sério. aqui, eles estão confundindo mini-dissidência com maxi-dissidência, né? Sim, A total. própria Conscienciologia O explica povo não isso. entende nada. Sabe por quê? São as pessoas que não conhecem, vamos dizer assim, não conseguem sair, veja bem, da linguagem popular para uma linguagem mais erudita. Então, eles ficam dentro do processo, do texto vulgar. E toda vez que você começar a colocar orismologia, terminologia, uma parte mais técnica, racional, até filosófica, eles tiram o corpo fora e começam a inventar moda. Tem muita gente assim. São pessoas que têm um mental soma pequeno. São esses que, não vai ler os 700 experimentos, que isso aí é só o Valdo Vieira escreveu, é só sobre ele mesmo, é coisa dele. Quer dizer, são pessoas que... Agora veja, isso tudo sai na diurese, com o tempo, é um processo de tempo. É um problema de emunctório. Eu acho que a gente devia chamar essas pessoas de emunctoriólogos. Como eles não sabem nada de, vamos dizer, literatura e texto erudito, eles não vão saber o que é isso, vai ser bom. Mas eles são os emunctoriólogos. Vocês sabem o que é emunctoriólogo? Sabe? Tem uma ideia? Não precisa explicar, não precisa, né? De modo que o problema aí é esse. São os emunctoriólogos. Eles estudam, entende? A turma da Baixada Fluminense estudam os emunctórios. Agora é uma pena, mas agora é uma piada, né? Vale, como piada, como anedota, vale, é mais uma. Isso faz parte, como diria o Paulo Coelho, da minha lenda pessoal. Não é assim que o Paulo fala? É cada bobagem, é outra bobagem, é o negócio da lenda pessoal, né? Agora, esse negócio de lenda, hoje eles estão usando a opção de coisa, inclusive nessa seriado, de vez em quando eles falam na lenda. A lenda, geralmente eles usam a expressão tipo lenda social, a lenda do momento, a lenda momentânea, lenda não sei o quê. Eles têm usado esse termo. Né? Você tinha falado emunctório, né? É. Não, eu estava vendo o que é, eu nem vou falar aqui. Não, você não vai falar, não. Fica quieto. Né? Fica quieto. Vai falar, porque senão... Ele está doido para falar, está coçando a ponta da língua. Tem coisas que eu não quero falar. Tá certo. Não, mas agora você estava falando do livro, né? Mas todo dia você fala do livro. Eu sei que o seu livro está na bica, já entrou no prelo. Mas em geral. É isso, é assim que o povo falava antigamente. Não, meu livro entrou no prelo. Aqui, mas coisas da Editares, como estou fazendo parte lá, eles estão pensando, nós estamos pensando, um fundo editorial para livros. Né? Eu não sei o que você acha disso, porque existe uma... O ideal é criar um fundo editorial, sim.
para o livro. Existe uma escassez de recursos também Sim. para editar livros. Sempre é importante, sempre ajuda. E existem muitos autores que são pé de chinelo, né? Matéria de finanças. Entende? O problema é esse mesmo. Agora, depois que cria o livro, o cara com o livro na mão, aí já muda. Já não é diferente dele com a caneca na mão para pegar dinheiro. Outra coisa com experiência minha e dos outros que eu estou vendo lá, é recomendável todo mundo, antes de mandar o livro para lá, fazer muita revisão, mandar coisa bem enxuta. Não, mas o povo está fazendo. Agora já está começando o povo se conscientizar disso. Processo de revisão, a turma está começando a ver. Tem certos, vamos dizer assim, certas técnicas intelectuais que a turma aqui não estava muito habituada. O problema de revisão, o problema de tradução. A tradução ainda é muito assim, elitista entre a turma, uma mais rara de acontecer. E isso é importante. Revisão, tradução, entende? A própria pessoa fazer. Não, mas é pegar Uma também... outra coisa que daqui a uns anos a gente tem que estudar, viu, Antônio? É a copidescagem. Agora, na questão da revisão, uma outra coisa que deve entrar também é a resenha. Criar resenhadores aqui. Nós temos que criar isso ainda. Uma equipe. Eu estou deixando as coisas assentar mais para entrar nisso. Temos que criar uma equipe de resenhadores tipo profissional. Uma equipe de tradutores profissionais. Entendeu? E uma equipe de copydesks. Entende? Pessoa que sabe fazer o copydeskagem para ajudar. Agora, temos que pegar essa turma que trabalha em jornal, em comunicação, para participar dessas comissões. Entende? A gente já tem muitas pessoas dessas trabalhando comigo lá nas minhas equipes técnicas. Mas ainda não foi feito assim um trabalho consistente, apresentável, numa condição dessa. Porque eu tô falando Há determinadas traduções aí que às vezes seria bom o povo entrar para fazer, para ficar melhor. Há tanta tradução ruim. Por experiência própria e experiência de outros também, que eu entreguei lá sem querer fazer revisão, achando que estava por dentro da escrita, porque a escrita, quando a gente escreve e lê, aí se entende tudo e acha que está bom, mas tem que atender o leitor. Para uma pessoa que conhece a técnica do detalhismo, nunca o número de revisores é o suficiente. Sempre pode ter mais um que vai fazer uma revisão melhor. Então, toda revisão deve ser aplaudida. Eu nunca reclamei de revisões que fizeram em qualquer texto meu, ou crítica, heterocrítica que façam. Eu acho isso o máximo. Eu sempre disse que crítica, heterocrítica, é inavaliável, não tem preço. Então, mas a escrita tem que passar principalmente para a heterocrítica, porque quando a gente escreve, acha e lê, acha que está tudo bom. Não, e não é isso. Uma cabeça pensa uma coisa, muitas cabeças pensam muitas coisas. Tudo é diferente. A multifacetação, a cabeça começa a aparecer, ela aparece. Então é muito importante o estudo da história. A gente nunca tem um texto totalmente definitivo. Ele sempre pode ser burilado de algum modo. Alguma coisa pode ser. Não há texto definitivo para mim, absoluto, eterno. Não existe isso. Isso varia infinito. De modo que a gente tem que fazer aquilo para o momento evolutivo. Não, nesse momento eu fiz assim, acabou. Pensa bem, Arlindo, você vai encontrar um livro que você escreveu há 1.300 anos, quer dizer, 13 séculos. Você vai ver o livro, você vai achar uma opção de coisa dele que está desatualizado, não é aquilo que você queria, mas para a época, foi o máximo. Assim é todo o livro.
Todo, sem exceção. Agora, não existe livro sagrado. Quem fala isso é fanático religioso, boboca. É que fala em sagrado, ou sacramentado, ou sagração de alguma coisa. Isso é bobagem, não existe isso. Isso é pior, é a subinfantilidade, quer dizer, é o proto-reptiliano. Agora, dentro do tema de hoje, dá para se encaixar também, na inversão interexistencial, encaixar o livro nisso. Pode ser, né, eu acho. Quer dizer, você está competindo com o seu amparador. Vamos ver quem é que vai fazer o livro que vai durar mais. O amparador vai durar 1000 anos, o seu vai durar 2000 anos. O que você acha? Vamos ver no tempo. Agora, não se pode fazer uma aposta. Tudo que você está fazendo, o amparador ou já fez ou vai fazer. Sai dessa. Como é que vocês ficam? O ideal na escrita do livro em relação ao amparador extrafísico é você se abrir ao máximo, é lógico. Não, mas o melhor, eu acho, é o desafio de você dar trabalho para o amparador. dá trabalho. Dá trabalho. Antônio, presta atenção, dá trabalho. Como é que é dar trabalho? Faça bastante coisa, porque assim você vai exigir que eu também faça. Ele vai ser obrigado a fazer. Vamos dar trabalho para o amparador. Então, publique aí os livros que você puder, com profundidade, um grande número de livros adequados sobre isso e tal. Ele vai ter que vir, vai suar sangue. O que você acha? Ele tem que fazer keep up. Tem que ficar no mesmo, even, ficar no mesmo nível. Entendeu? Se equiparar ao seu nível. De modo que eu confio. Tem gente que está estudando sobre a China, não é isso? Vai estar escrevendo um livro também da China. Vamos ver se a amparadora dela vai ter muito trabalho na próxima vida, vai estudar tudo sobre a China. Mas então... Posso falar? Pode falar. Na patologia, professor Valdo, a superação do mestre por parte do discípulo. Aonde está isso? Patologia, na terceira linha, a última. A superação do mestre por parte do discípulo. A superação. Na primeira página 81. Patologia. Ah, sim. A superação do mestre por parte do discípulo. Exato. O que você quer? Que o senhor aprofundasse um pouco mais. O discípulo conseguir superar o mestre. Isso é uma técnica que vem da antiguidade. São coisas que acontecem. Entende? Às vezes acontece. Agora, tudo é um processo de interatividade, oportunidade, certas condições humanas. Tudo isso influi, né? De modo que o problema é esse. Por exemplo, eu estou dando aula aqui. Eu acho que entre vocês tem gente muito mais gabarito que eu. Então, isso em muitas áreas, ou em muitas pesquisas diferentes. Mas eu queria saber se é o seguinte, o que faz, qual é o ponto principal que faz com que ele supere a superação, que ele ultrapasse? A obra, a GESCOM. A obra-prima, o trabalho, a repercussão da GESCOM. Repercussão que eu estou falando no tempo, de uma maneira multidimensional. Não é repercussão, por exemplo, de sucesso, de fama, de celebridade, de best-seller, não é isso. O problema é ver a atuação prática daquilo, teaticamente, como é que funcionou. Só dá um exemplo disso. A Tales, qual foi o nível da Tales que o livro fez? O Platão em relação a Sócrates. É um exemplo que ele escreveu o livro. Pois é. O Platão superou Sócrates e ninguém pode dizer que não. Não adianta vir que não tem.
Primeiro começa o seguinte: não existiria Sócrates se não houvesse Platão. Então acabou. Acabou. Por exemplo, como é que fica? Agora veja, o filho pode superar o pai. Tá certo? A filha pode superar a mãe. Tá claro? O que mais? Está tudo ok? Viva a China! Tudo ok. Viva a China. A inversão interassistencial, ou a procura de fazer assistência, é efeito da sincronicidade centrípeto, centrífuga, do recebido pelo amparo tarístico. Olha, aí depende, a circunstância existe o seguinte: uma pessoa é o amparador, ou uma pessoa é o amparando, devido a uma série de conjunções e contingenciamentos e condições da própria evolução, né? Agora, se a pessoa foi levada para aquele contexto, é porque ela tem capacidade de levar aquilo à frente. Então, todo mundo tem chance de sair bem, de ter êxito, de alcançar sucesso. Em paradoxologia, esclarecer o conceito de consciência completista. Consciência completista, por exemplo, para me aguentar. Se o cara me aguentou 10 anos como amparador, ele é um completista fora de série. Vocês não. Você está entendendo? Vocês, o cara para ser completista, ele às vezes precisa aí de 100 anos. Comigo não, em 10 anos ele já é completista. Porque eu sou muito errado, né? Cheio de erros, cheio de defeitos, cheio de trafar, cheio de... Podia ser melhor. Então, em 10 anos, ele trabalhou tanto que alcançou o completismo. Agora, vocês não, vocês têm que demorar um século de trabalho aí dele, mexendo com vocês para o negócio melhorar. Entende? Amarga ali durante muito mais tempo. Você está entendendo? Isso aqui é a situação. Soube que o senhor não ressomará mais na China como anteriormente era sabido. Isso procede? Não sei, quem é que te informou e eu não estou sabendo. Tenho tido a persistente ideia de que ressomarei naquele país como homem. Sou muito mulherzinha, feminina, em demasia, e receio vir como gay. Essa situação poderia ser terrível. Será que essa aqui já leu O Cristo Espera por Ti? Tem como eu me programar, ainda no intrafísico, eliminando os riscos de cair no mata-burro, ou correria o risco de perder a grande chance de desafio evolutivo? Não. A única coisa que eu, na minha condição de bisavô seu, falo para a minha bisneta o seguinte: procure alcançar o máximo do seu completismo existencial. Depois você pensa como é que vai ser a próxima vida. Não fica preocupado com isso agora. Olhe primeiro o prioritário, que é o complexo. Vocês acham que essa não é a melhor recomendação que eu posso dar? Se eu considerá-la como sendo minha bisneta, não é isso? O mais, você esqueça, não tem nada disso. Agora, ó, você já leu O Cristo Espera por Ti? Favor de explicar a estrangeirismologia, o end-up da TENEPS pessoal. Quem é que quer falar sobre isso? Quem é que é especialista? Você? Quem é que quer? É pena que a EMI, que é boa, a AMI é boa nisso. Fala aí, quem é que quer falar? O end-up. Fala aí então, Antônio, você que é especialista. De vez em quando é bom vocês falar que eu sou burro, né? Eu não sei o que é isso. É ou não é? Nós dois aqui... Bom, Valdo, no contexto aí do verbete, inversão interassistencial. Então, é aquele processo da transição, né? Isso. Então, o end-up é quando se finaliza a TENEPS e se De uma passa... maneira... De uma maneira em alto nível, de Alto preferência nível. com a OFIEX, né? É isso aí. É quando coloca a cereja no bolo, quando culmina o trabalho e comemora com apoteose. O que você acha? É um end-up? Perfeito. Então, é o serviço final apoteótico da tarefa do esclarecimento. Tá certo? Valdo, antes disso,
já que o microfone caiu na minha mão aqui, Caio, não, queria- por causa disso não, que ele pode deixar na sua mão, sempre você tem toda a oportunidade de eu falar. queria perguntar sobre se você teve alguma percepção, algum desdobramento daquela equipe extrafísica que teve ontem aí, os maestros, né? Eu tive. Eu entrei numa terrível. Sabe o que é? Readministração de tudo que eu estava fazendo. Tive que mudar um monte de coisa. De ontem para hoje eu estava com medo até da minha pressão aumentar. Por causa do exercício físico que eu tive que fazer. Eu não estou falando andar na esteira, que isso é normal, eu andei mesmo, mas não é isso. Tive que carregar as coisas, mexer tudo. Inclusive, eu carreguei tudo aquilo, coloquei nos lugares certos, todas aquelas pastas, uma opção de coisa assim. Fiz vamos dizer, a refusão ou refundição de um monte de material dos meus armários, dos arquivos, e comecei a refazer também as coisas que estavam atrasadas. Só do celular tinha 14. Agora, de manhã, estou trabalhando estou passando já para a sexta, quer dizer, eu já acabei com a metade. E tinha mais 4 coisas para fazer, eu fiz tudo. Eu tinha mostrado para o Everton, antes deles chegarem. Eu agora praticamente já estou no fim do trabalho que eu tinha feito. Agora era trabalho para fazer em 3 semanas. Isso faz 3 dias. Agora, isso mexeu nos meus brilhos. Sabe? É como se eu tivesse a opção de feitor vendo o que eu estou fazendo. Então eu comecei a ficar meio, você está entendendo, envergonhado com o processo das coisas que tem aí, que podiam ser melhores. Eu quero agilizar o processo. Então comecei a trabalhar. Agora, isso foi o efeito deles. Eles me deram muita energia, muita coisa, o trabalho deles. Agora, isso é gente que eu já tive contato. Vamos dizer, eu poderia talvez explicar para vocês, são pessoas que eu não falo muito nelas, ou consciência que eu não falo muito, mas são meus parapreceptores, vocês têm uma ideia, tá certo? Quando eu fui designado para fazer determinados trabalhos, eles foram os meus instrutores. Vocês estão entendendo? Isso, aside, preceptor mesmo. Eles não são assim, professor de curso intensivo direto, não, é coisa de por fora. Então é como se a gente tivesse pago um reforço. Eu recebi o reforço, você sabe aquele reforço escolar? Particular, aula particular. Esses são. Então, não... Agora, o que é engraçado, eles terem vindo pela sincronicidade. Então eu falei assim, se eles vieram, eles estão querendo ver a sincronicidade de tudo. Aí eu comecei a ver. Sincronicamente, o que é? Não, tem umas coisas minhas que estão falhando. É muita coisa que eu estou acumulando que eu não consegui ainda colocar em dia. São coisas secundárias, terciárias, quaternárias, mas elas existem. Então eu comecei a mexer nos meus brilhos, com a vinda deles. Só isso aí já foi uma África. Foi uma África. Então não é uma equipe de apoio aí regular, né? Ela apareceu assim... Não, eles já apareceram para mim. Quando o transmentor me falou que ele, de vez em quando, eu viria para Foz, foi quando nós estávamos no exterior, que eu viria para Foz e ficaria aqui mais, pararia de viajar, né? Eu ia parar. Que ele ia aparecer aqui, eles apareceram para mim, quando eu vim para cá. Foi logo depois que eu vim do exterior. Isso fazem agora, vão para 10 anos, não é isso? 9 para 10 anos, é 2000, não é isso? Ou ano 2000. Faz mais ou menos 10 anos que eles não apareciam assim. Agora, vocês sabem quantos eram? Eu falei? Não. 5. Eram 5 consciências. São 2 mulheres e 3 homens. Você falou que eles eram... Agora, eu perguntei para eles, só para... Eu estou sentindo que eles estão por aqui. Me deram o negócio. Eu conheço a energia. Me pega como se tivesse um negócio de gelo em cima de mim por trás. É tipo ectoplasmia. Mas veja, sabe qual foi o meu golpe a hora que eu vi que eles estavam por aqui? Assim, vocês estão trabalhando com quem? Tem alguém novo nessa área? Para ver se tirava meu corpo fora.
Você está entendendo? Isso foi espontâneo. Foi o meu par instinto que fez perguntar isso aí para eles. Mas vocês vieram aqui, o que tem por aqui? Quem é aqui? Quem é aqui? Vocês estão trabalhando, eu quero saber quem, como é que é, por quê, de que modo, né? Eu disse, não, nós viemos ver você. Aí eu me desmontei todo, né? Fiquei esperando para ver o que ia dar. Agora, Walter, você comentou que ele era uma equipe de linguistas e filólogos. A maioria. Como é que provocou, então, praticamente todos eles mexeram com isso. Isso, então, era muito importante para aperfeiçoar, burilar a minha comunicabilidade. Você está entendendo? Por exemplo, não perder muito tempo com o processo de estudo de idiomas. Para mim, aprender a coisa imediatamente, mais rápido. Estudos eles me ajudaram muito, muita coisa nesse sentido. Por isso que é que eu sempre tive facilidade, por exemplo, eu às vezes não conheço bem a língua, eu traduzo a língua. Como é que é isso? Quer dizer, eu usei uma porção de macete deles que eu nem sei exatamente configurar isso para dizer para vocês, mas eu sei que eu andei estudando isso com ele. Então, qual vai ser as consequências dessa readministração física aí que você fez? As consequências eu não sei, mas alguma coisa vai ter. Eu estou trabalhando. Outra coisa, nós estamos chegando aos 1.300, né? Hoje é 1.301. Com 1.300 eles já vão fazer novamente a publicação do DVD, né? Mas eu estou com 1.455. Tem mais ou menos isso, em total. E eu agora também, eu estou tendo que fazer vamos dizer, uma revisão, uma série de condições das técnicas que eu estou usando. Porque os números aumentaram. Vocês pensam bem, daqui a pouco faltam só 500 para chegar a 2.000. Então eu já fiz aí 3/4 dos 2.000 que eu queria fazer. Agora, eu não sei bem como é que é não. Agora, outra coisa que eu posso dizer para vocês com calma. Essas 5 consegues, elas estavam acostumadas comigo no Pombal. É gente que me ajudou muito aí, em certas circunstâncias. Muitos daqueles que apareceram lá no Bandeira comigo, está entendendo? Que hoje estão ressomados, receberam instruções de algum desses 5. Que eles eram instrutores lá do processo do Pombal. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu estou com a vinda deles, eles também, eu sou obrigado a confessar para vocês, eles potencializaram certas lembranças minhas. A presença deles melhora. Então, isso melhorou um pouco a minha retrocognição. Tinha umas coisas que eu estava, por isso que eu fui atrás dos armários, para ver os negócios que eu parei, porque eu lembrei até aquele ponto. Já de ontem para hoje, eu já estou começando a lembrar depois daquele ponto. Você está entendendo o que é que tinha? E às vezes é importante saber, né? Não, só a presença deles já altera tudo, devido ao processo do holopensene. Eles mudam o holopensene. Não, o pandeiro é o seguinte, alguns daqueles que eram tirados dos corpos para ir lá, tem gente aqui conosco, que eles fixaram mais o problema do curso intermissivo e que tinha relação com comunicação, entende? Eles estão aqui hoje porque eles receberam instrução lá no Pombal. Agora, são esses 5 aí. Eles são assim, como é que a gente poderia falar? É uma comissão, é um comitê, é uma equipe especializada no processo de comunicação. Por exemplo, se eu tivesse mais tempo, se eles fossem ficar aqui um tempo, o que eu queria saber deles, eu queria que eles me dessem uma aula de conscienciês hoje. Está entendendo o que é? Eles sabem mais isso do que eu. Está entendendo, Antônio, o que quer dizer? Agora,
Se eles não dão a aula, é porque eu não estou precisando saber disso. Se para o meu trabalho eu precisasse uma coisa dessa, possivelmente eles iam abrir o jogo comigo. Você entende? Eles olham aquilo que é o funcional dentro do momento evolutivo da consciência. Entende? Agora, por exemplo, na verdade, falando franco para vocês, quem arranjou o Vicente Lopes Pérez foi ele. Você sabe quem é que foi o Vicente Lopes Pérez, né? O Vicente, ó, eu estou falando, ó, e eu sei porque cada das coisas que aconteceram, muitos fatos que já ocorreram. Então, veja, é um negócio assim, aside, vamos entender aí, circunstancial, colateral desse trabalho todo. É tanto que eu nunca falo muito desse povo. Uma vez eu toquei nesse assunto num curso que eu estava dando no Instituto. Muito assim, en passant. Eu falei, há muitos anos, logo que o Instituto começou. Teve um negócio lá no processo de idioma, eu fui obrigado a falar. Mas o que você queria falar? Que tipo de instruções eles poderiam ter passado para essas pessoas que participavam do pandeiro? Eles começaram a fixar alguns dados de comunicação, e principalmente idiomático da cabeça deles, para a pessoa se adaptar ao idioma português, porque a maioria desses iam ressomar no Brasil. Entende? Esse povo do Pombal, a maioria que estava lá comigo, tudo renasceu no Brasil. Entende? Eu sei disso. Então, isso aí é muito importante. Você sabe hoje, pela etimologia, as coisas todas que você já estudou, o processo historiográfico da comunicação. Quer dizer, no caso aí, a comunicografia. Quer dizer, é um negócio sério. E eles são especialistas nisso. Vocês pensam o quê? A hora que eu mexo, por exemplo, o mega pensando de vocabulário, a hora que eu faço essas coisas. Por exemplo, o dia que eu escrevi, mas o dia que nós discutimos aqui, aquele processo daquela palavra que eu fiz, vertical, eu pensei neles, mas eles não apareceram aí, não. Vocês lembram que eu fiz o... Agora, eles não apareceram, porque aquilo é coisa deles. Agora, veja, um dia também nós discutimos aqui durante uma temporada, umas 3 tertúlias em seguida, sobre o processo de numerologia, você lembra? Eu também pensei neles, mas não aconteceu nada. Agora, quando vem sincronicidade, 3 vezes que você escolher, eles aparecem, quer dizer. Valdo, essa turma pode ter trabalhado nas centúrias do Nostradamus? Até um certo ponto. Por causa desses códigos. Aqui, ó, se você tem uma ideia, isso é a turma dos oráculos. Por aí você tem uma ideia da profundidade da raiz disso. Agora, por exemplo, você acha que quem é que me ajudou? Ó, eu vou falar aqui, ó, estou cheio de energia, ó, presta atenção. Ó. Quem é que me ajudou naquela questão do mantra? Pensa quem é que foi? Agora, vamos supor que esses camaradas têm uma central extrafísica, que eles trabalham específica deles. Então, eu digo para você, qual é a central extrafísica dele? Vocês estão entendendo agora? Isso é um absurdo, essas coisas todas. Agora, veja, nós somos pessoas humanas, tá certo? Cada um de nós tem um ciclo de relações sociais, certo? Agora pense, como pessoa humana, você também é uma consciência que está aqui. Você está humano, mas você é consciência, tá certo? Na sua condição de ser consciência, de vez em quando, o seu ciclo de relações embola. Vocês estão começando a entender a situação? Isso acontece com vocês todos. Varia a situação. Agora, geralmente com a pessoa aí, ó, de modo geral, acontece quando ela começa a fazer a TENEPS. A TENEPS é o processo de comunicação. Os mais sérios que tem.
povo não leva isso em consideração ainda, precisa estudar ainda mais para chegar nisso. Presta atenção, comunicação. Como é que fica? Então, seu ciclo de relações, de vez em quando, por exemplo, você como homem ou como mulher aí, de vez em quando você recebe seus pais, né? Uma turma da família que não vem, igual eu que recebi aquela turma que chegou aqui, tal, meu povo, tal. De vez em quando a gente recebe uns colegas, do jeito que é, por exemplo, em Uberaba, eu fui lá para ver o jubileu. São setores de circulares de relações sociais que nós temos, específicas. Extrafisicamente ocorre a mesma coisa. Vocês estão entendendo ou não? Então, por exemplo, a gente precisa saber quem é que foi disso, daquilo. Agora, o melhor da história é a hora que vocês começarem a descobrir quem é que era da Mesopotâmia, quem é que era o fenício maior da história naquela ocasião. Está entendendo? A coisa muda de figura. Aí vocês vão ver. Então, vem a Cris e vai examinar quem é que foi dentro daquela condição do oráculo. Entende? Que depois ela foi passando assim, ó, de círculo em círculo e foi até para o Japão. Entende? Ó, como é que foi esse negócio? Foi rodando. Entende? Mas vocês entenderam o processo vamos dizer, as ligações dos círculos de relações, os intrafísicos e extrafísicos. Eu, de vez em quando, vejo isso assim, é inevitável, sempre aparece. Uma curiosidade, se a denominação maestro é em função da condição deles de mestre, eu chamo para eles de preceptores? maestro porque eles sempre regiam a minha orquestra. Orquestra de pensamento. Ah, tá. E maestro Porque mestre. porque maestro Eu é acho mestre. maestro superior a mestre. Isso. Por exemplo, mestre escola é uma coisa, agora maestro Maestro é mestre. sempre mostra uma liderança. Você não acha? Por isso que eu sempre chamei, são os maestros. Eu sempre chamei essa turma de maestro. Isso é antigo. Entende? Cada um arranja os nomes que pode. Agora, vocês já viram como eu dou valor para nomes mais do que vocês estão acostumados a ver nas pessoas, e vocês também não são assim? Você já viu que eu dou valor para tudo? Uma pessoa fala assim, não, sobre isso aí, até já falaram o nome que dão para isso, né? Eu não sou, isso é por causa deles. Eles é que me ensinaram a ser assim. A minha mãe achava, meu filho, ninguém tem na sua idade, no grupo, não passou ninguém que tem essas suas ideias, você quer dar nome para tudo? O Paulo Coelho também falou isso, né? Fez uma piada a meu respeito por causa disso, né? Não, você quer saber de nome, vai lá e fala com o Valdo. Ele sabe tudo. Tudo quanto é nome, ele vai arranjar para você lá direitinho, o que é que tem, como é que é. Então, vocês vejam, o que esses caras são, em primeiro lugar? Vocês têm uma ideia? Esses maestros? O que eles já fizeram em outras vidas? Hein? Mas não é bem isso. O que é que eles fizeram? Lexicólogos. Eles são lexicologistas, antes de mais nada. Todos eles. Então, por exemplo, eles vieram, eu falei assim, eu estou fazendo um trabalho que vocês que deviam fazer. Vocês aprovam? Eu falei assim, não, está tudo indo, está tudo certo. Nós não temos nada, nenhuma observação mais séria para ser feita. Quem falou isso foi uma das nossas professoras lá, uma das duas. Sabe? Então, isso aí me sossegou, etc. Aí eu tomei vergonha na cara e falei, não, deixa eu reatualizar alguma coisa, deixa eu fazer uma reciclagem no trabalho administrativo. Foi isso, então, que eu fiz. Agora, vocês vejam, tudo tem sua razão. Lembre-se, apareceu aqui, nesse último ano, apareceu o Magister, nosso camarada agora, veio o nosso amigo lá da Argentina, Serenão, que falou o caso do curso aqui para ela, entende? Só aí, vocês estão vendo 3 coisas claras, diferentes sobre isso.
Agora veja, isso não acontece mais com vocês, porque vocês não têm a autolucidez adequada para constatar isso, que às vezes até ocorre, mas passa batido. Vocês estão entendendo? É a vida. Agora, comigo, como eu sou, vamos dizer, não, eu sou aquele cara em cima da caixa de gasolina, a caixa de papelão que o cara sobe e fala corners, speaker corner, lá do Hyde Park. Então eu estou falando para tudo quanto é evento, todos os cantos, acaba acontecendo alguma coisa, o negócio é esse. Atualmente, por exemplo, eu estou nos 4 cantos, você não pode falar que não. Estou encantoado, mas nos 4 cantos. São 4 cantos, presta atenção. Ó. Eu falo, então, pelo online, nos 4 cantos. Tá certo? Então, por isso, essas coisas aparecem. Agora, eu falei para eles se eu podia tocar no assunto deles, porque eu geralmente sou mais sigiloso nisso. Foi por isso que eu toquei no assunto aqui. Sovaldo, esse tipo de comunicação que o senhor tem com eles, por exemplo, é o quê? É pangrafia, telepatia, é o quê? O que predomina para essa... Você está falando isso aqui, agora, aqui? Teve ontem, agora... Não, isso aqui é porque eu sinto a presença, isso aí é... Mas a emissão da ideia, do conteúdo, o que predomina? O processo mesmo aqui é paracérebro a paracérebro. Direto. A gente sabe o que é. E outra coisa, isso manifesta dentro da minha sinalética. Né? Agora, por exemplo, existem essas consciências igual eles, eu tenho uma manifestação da energia deles, eu caracterizo na hora, não tem jeito de errar. Isso é coisa antiga, você está entendendo? Não é da agora. Agora, vocês pensam bem, todos esses 5 eu já tive vidas com eles, junto. Agora, o que se passa? Com um foi nessa vida, com o outro foi com essa, aquelas 2 foram lá no outro lugar. Você está entendendo como é que é? Agora, com o passar do tempo, aquilo tudo foi argamassado. Isso começou no ano 1100 para cá, devido ao processo da reurbanização, que eles trabalham na reurbanização. Essa turma aí não brinca em serviço, não. Agora, para vocês considerar bem a localização do trabalho dele, pense que eles têm, o que eles trabalham dentro de uma central extrafísica da verdade. Vocês vão ter uma ideia do que é. Agora, outra coisa, ao que eu saiba, é a primeira vez que eles vêm por esses lados para visitar a Interlúdio. Quer dizer, alguma coisa está ocorrendo por aí. Para mim, isso também foi uma das razões que eles apareceram, a Interlúdio. E é bacana, né? Que a hora que ele chegou, eu falei assim, vem cá, vocês já foram a Interlúdio? Eu não vou deixar, porque isso aí é a nossa conquista. No meu ponto de vista, é uma das maiores conquistas nossas da área. Você está entendendo, Antônio? Então eu falei assim, não, eu quero mostrar que eu também não estou assim. Alguma coisa foi feita indiretamente. Você entendeu? E eles falaram assim, não, nós estamos indo lá, com calma. Quer dizer, já tinham ido, visto as coisas todas, porque... Mas agora, o que eu sei é o seguinte, eles têm uma facilidade danada de deslocamento. Se eles nunca vieram aí, é porque eles deviam ter empenhado em trabalho muito sério, tudo enrolado lá com as coisas, né? E já não sabe o quê. Agora, por exemplo, esses camaradas, eles são ótimos em matéria de interpretação de qualquer coisa, intérprete, processo de telepatia, eles são acima da média nessa história toda. Eles têm uma noção de processo de comunicação nesse nível, assim, terrível. Muito superior àquilo que a gente imagina. Em termos de nível evolutivo, eles estão na condição que de despertos para cima, professor Valdo? Eu penso que essa dispersidade, eu acho que eles, vamos dizer, dominam com folga. É isso? É isso? Como é que é o nome que a gente vai arranjar aqui? Ó? Como é que é, Nara? Hein? Pé nas costas. Pé nas costas. Até um certo ponto eu penso que no caso deles é isso. Agora, o que é interessante é que eles não são literatos, não, hein? Presta atenção. Eles são paratécnicos.
eles não são literatos, eles não são artistas, eles são paratécnicos, eles são cientistas, paracientistas. Pela definologia, qual rumo ou característica a pesquisar para melhor entender minha função como inversor interassistencial, sendo que muito demorei para iniciar a TENEPS há 5 anos e ter tido o primeiro contato no IIPC em 1993 através de uma palestra. Olha, o caso todo é o seguinte, às vezes você ainda precisava de amadurecer alguma coisa para ter acontecido isso. Se você agora chegou e tem maior maturidade, está mais traquejado, o resultado vai ser melhor. E outra coisa também, sabe lá, se você não tem que fazer o que eu fiz, eu tive que esperar falando por baixo, 2 gerações para exercer a minha atividade, o grand complet, quer dizer, grandão, forte. Sabe lá se também não foi isso? Quer dizer, 93 para agora são 16 anos. Equivale mais ou menos a 2 gerações. Pode ser? Eu não sei se é. O problema é a pessoa que tem que estudar. Estuda bem a situação. Desde a minha infância, lembro-me da curiosidade pelas conversas, atos e fatos relacionados ao parapsíquico praticados pelas pessoas à minha volta, sobretudo quando relacionado ao ocultismo, espiritismo. Mal sabia eu o quanto essa curiosidade seria tão crucial para essa minha vida atual. Hoje, após passar pelo catolicismo, ateísmo, umbandismo, kardecismo, cristolatrismo, etc., descubro que finalmente que o caminho verdadeiro está na prática diuturna da assistência material e espiritual ao próximo, sobretudo daqueles que estão ao meu lado. O senhor concorda? Sim. Mas agora é preciso ver o tipo de assistência que está sendo feita, né? Ver se essa sua assistência ela está bem condicionada pela cosmoética e a prioridade evolutiva. Isso é importante. Considerando o fato da comunicação ser um processo sincrônico, pergunto, qual a relação entre as regras da conformática e a parassincronicidade? A sincronicidade, como todas as coisas que acontecem, ela tem que se manifestar. Na hora que ela vai se manifestar, ela tem que ter uma linguagem. A linguagem entra conformática. Então, tudo que você vai fazer, você tem que expor. Essa exposição exige uma linguagem. Agora, a linguagem mais evoluída que tem é a telepatia. O conscienciês já está perto da telepatia. O mais, tudo tem uma linguagem. Essa linguagem, ela tem que ser articulada. Por quê? A maioria das pessoas tem dificuldade para fazer telepatia. Mesmo às vezes fora do corpo, você tem que conversar com a pessoa dentro daquela linguagem para ela entender. Outra coisa, mesmo se você vai ter uma emissão telepática, você tem que fazer uma emissão telepática calcada naquele idioma daquela pessoa, no modo de pensar. Porque senão, você não vai conseguir nada para ter uma resposta. Você não vai criar uma resposta. Você está entendendo como é que é? Você não vai ter, vamos dizer, o retorno. Então, isso tudo eu considero importante dentro do processo sincrônico. Agora, considerando então, qual a relação entre as regras da conformática e a parassincronicidade? Tem alguma relação do problema da forma. Como é que você vai expor que houve um fenômeno sincrônico ou da sincronicidade? Que palavra que você vai dar para isso? Tem que ter conformática. Agora, a conformática, ela pode levar ao processo sincrônico também. Por exemplo, uma enumerologia é um caminho de sincronicidade, por causa da interatividade. Você está de acordo? Então, vamos pensar por aí. Agora, a outra pergunta. Podemos aproximar e desenvolver a ideia conformática para a fisiologia, para a sincronicidade? Sim, tudo isso tem relação. Agora, só eu não quero embolar seu meio de campo, mas sou obrigado a falar aqui para essa coisa não ficar pela metade.
Não são só essas três expressões, é a ideia, três ideias, conformática, parafisiologia, sincronicidade, que você pode fazer uma aproximação, não. A maioria das coisas a gente pode fazer aproximação. É isso que eu chamo das interações ou aproximações simples. E outra coisa, é isso que a gente fala lá sobre o processo a afinidade dos contrários. E outra coisa, seria bom você voltar a ler, eu sei que você já leu, mas voltar a ler lá no nosso livro, lá o Homo Sapiens Urbanizados, aqueles 2 capítulos que eu falo sobre as interatividades. Seria bom você ver que isso vai clarear mais. Você está pensando uma coisa muito assim, pontual. Você pensou uma coisa muito pequenininha. Isso aí é muito maior. A sincronicidade roda, a tendência dela é ficar tudo grandioso. Tudo expande. Nunca é uma coisa de nanotecnologia. É um negócio sempre mais amplo. Tudo maior. De modo que aí seria bom eu voltar a ver aqueles 2 capítulos. Não é capítulo, 2 sessões do livro Homo Sapiens Urbanizados. O que você queria falar? Não, o que o senhor está falando aí, eu pensei assim, até o antagonismo é uma sincronicidade. É o quê? Até o antagonismo. O antagonismo é aquilo que eu falei, a afinidade dos contrários. Não, agora que eu pensei então, por exemplo, quando 2 bicudos não se beijam, eu tenho uma pergunta para você. Eles não se beijam hoje. Vai ser sempre assim? Never. Amanhã eles vão ter que entrar. Isso é, 2 bicudos não se beijam. Interprisão grupal. Eles vão ter que acabar com isso. Então, por exemplo, os contrários não existem, a rigor. O que vocês acham? Chato, né? Não, é porque, assim, ó, quando a gente fala que tudo tem sincronicidade, aí eu penso assim, a convergência, para mim, é mais claro. Agora, por exemplo, a diáspora, a separação, também é uma sincronicidade, nesse sentido do antagonismo. Ela é. Agora, o que você passa? Dentro daquele momento evolutivo. Coloca cronêmica nisso. Mas para tudo. Tanto para o antagonismo, quanto para, vamos dizer, o crescendo. Vamos ver se você entende. Tanto para o sinônimo, quanto para o antônimo. Tanto para o similar, quanto para o oposto, o opositivo. Coloca para tudo, não pode ficar só num extremo. Outra coisa, todas as polaridades possíveis e imagináveis por você. Pronto, aí a gente já falou tudo. Eu já falei o dicionário através de uma frase. Tá certo? É o dicionário por uma frase. Você sabe que uma das coisas que eles são bons é nisso, né? Não vamos resumir esse dicionário todo numa frase. Eles são bons. É o que eu fiz aqui agora para você. Eu resumi tudo numa frase só. O que você queria falar? Quando você falou dos 5 dessa equipe, você falou alguma coisa da refunção e que você tirou muita coisa do atraso. Especificamente, o que houve? Se mexeu no conteúdo do material? O que você fez? Não, se rearranja? Deixa eu explicar. Você, de vez em quando, você não lembra de alguma coisa que aconteceu, por exemplo, em São Paulo, onde você morava lá, e você só lembra um pedaço, mas ali ficou aquele trecho lacunado da sua lembrança. Naquele dia aconteceu que aquela pessoa chegou, aí o italiano começou a contar o negócio, que aconteceu isso, entrou aquela mulher que contou outra coisa. Como é que era o nome da mulher? Você não lembra, às vezes, do nome dela. Como é que é o local que ela falou? Você também não lembra. Então, fica aquelas lacunas. É como se fosse um puzzle, uma porção de peça que está faltando, uma aqui e outra ali. O pior é que, de vez em quando, tem ali 4, 5 peças num lugar só. Aquele ficou ocado. Deu um vácuo. Está entendendo? A oquidão, como eu chamo. Então, veja, na hora que eles vieram, eu tinha algumas, vamos dizer, você já deve ter visto isso, naquele meu armário, perto do computador, tem lá
aquelas coisas que está escrito. Uma delas está escrita assim, candidatos. Esses candidatos são os tais que estão em banho-maria, para eu ver o que era. Por quê? Ali eu sei que eu tenho mais ideia do que aquilo que está lá. É um pacotão assim, ó, eu já andei mexendo lá, hoje já não está mais igual. Mas um pacotão dessa altura de pastas, essas minhas pastas. Por que é que eu pedi as pastas para você? Foi por causa desse negócio. Então, isso é um deles. O lugar são 5 lugares que eu mexo com as pastas. Só aqui em cima. Agora, então, o que se passa? Na hora que aconteceu isso, eu fui lá ver naquelas pastas se eu lembrava de alguma coisa daquilo. Por exemplo, isso é muito superior a eu recobrar uma palavra que eu esqueci devido ao remédio que eu estava tomando. A coisa é muito mais séria. O processo é retrocognitivo. Então, eu peguei, mais ou menos, foram 5 pastas, na hora. E ampliei tudo que estava lá, na hora. Você está entendendo? Então, eles serviram de, tipo, ouvindez. O nome não é isso. Na química, o nome é quando você acelera uma reação química. Como é que chama? Catalisador. Eles são catalisadores. Mas eles deram a dica direta. Outra coisa, o nosso amigo, o Serenão, a hora que apareceu, que deu o processo do curso, ele era catalisador também. Era ou não era? O que é que você falou? Diretamente ou simplesmente houve uma inspiração? Não, só de eu entrar dentro do holopensene deles, ou eles entrar no meu, eu não sei, né? Aí eu estou querendo muito. Mas até um certo ponto foi isso. Eles entraram no meu. Eles invadiram a minha área, invadiram aqui o tertuliário. Aqui, ó, estão aqui hoje. Eles estão aqui. Agora, veja, hoje eles não vieram sozinhos, não. É uma comitiva enorme. Descobriram os caras. Te aguenta. A vida é assim mesmo. Aguenta. Está assim de consciência com eles. Está lá um monte. Estão enchendo aí. Agora, eu vi, logo que eu cheguei. Hoje também eu estava mais quieto aqui, com calma, tudo. Procurei ver. Vocês não viram, de vez em quando eu estava até me concentrando para ver o que se passava. Hein? É a turma lá, porque estiveram lá no interlúdio. Agora eles vieram um monte atrás. Está todo mundo querendo tirar casquinha. Isso é que chama para-casquinha. Essas para-casquinhas são terríveis. E vocês não podem rir, não, porque vocês já fizeram isso tudo no curso intermissivo. Sabe? São todos uns exploradores. Fominha, o nome é esse, é fominha. Pois é, mas agora veja, sobre esse aspecto, eu acho que essa eu posso falar também, né? Eles invadiram a minha área, né? Vieram como é que é a terra do agrião? Né? Mas, olha, poderia fazer um checklist dos itens fundamentais a serem observados na fase preparatória e na fase executiva para quem busca o complexo? A rigor, esses conceitos estão mais ligados à técnica da inversão existencial? Eles estão, mas o melhor que você pode fazer é ir lá para a Apex e fazer os cursos da Apex o mais depressa possível. Eles vão dar mais ideia disso, devido eles estarem usando a técnica do curto prazo, médio prazo e longo prazo, que o processo mais sério aí para colocar dentro da fase preparatória executiva são esses 3 tipos. Gostaria, como reciclante, no início da fase executiva, de acertar meus ponteiros conscienciais trabalhando as lacunas de conhecimento. Pois é. O ideal seria você dar um pulo e assistir esses cursos, a Apex que está mais na ponta disso aí, nesse assunto. Ao fazer assistência a uma amiga, apareceu uma consciência com paravisual escuro, tipo casca escura. Foi visto que era uma consciência conhecida da pessoa assistida. O que acontece para o paravisual da consciência, como chega a ficar nessa situação? Olha, às vezes é porque a pessoa é um parapsicótico pós-dessomático. Ele às vezes não é só escuro,
parece cinza. Fica uma cor só assim, tipo cinza. A cor da roupa do arrendário, é aquilo lá. Não é verde, não, é um cinza esquisito. Olha lá, cor de carroça disparada, veja, ele está vestido de carroça disparada hoje. É certo? Poderia aprofundar a relação dessas 5 consciências com aquele senhor de idade da livraria de New York? Olha, pode ser que tenha alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que é que se passa, não. Agora, eu hoje já abri o jogo sobre isso, porque ontem, à noite, eu perguntei para ele sobre se eu podia falar alguma coisa, porque eu sabia que alguém ia perguntar aqui hoje. É lógico, óbvio, eu conheço meu gado, sou de Uberaba. Vi as exposições agropecuárias durante anos. Vivi em Uberaba 22 anos. Quer dizer, sou especialista em gado. Outra coisa, passava, sabe, a turma falava, tem tantas cabeças. De modo que eu conheço meu gado. Tá certo? Eu acho que a minha, vamos dizer, metáfora era até muito elegante. A hora que eu falo uma coisa dessa. Cada um tem a experiência que pode. Outra coisa, eu saí de Uberaba, passei pelo Rio, rodei o mundo inteiro e depois vim novamente para a terra do gado, do zebu, etc. Aqui é a segunda terra sobre isso. É de lavradora, de fazenda. Eu vou, de vez em quando, nessa rua aqui mesmo, nessa rua aqui, não tem tudo quanto é tipo de vaca e boi. Pois é. Agora, você sabe, eu sou especialista nisso, depois de 22 anos vivendo com esse povo todo, fazendo assistência, aquela coisa toda, como é que é? De modo que eu tenho que ver, eu conheço o meu gado, sei como é que é a situação. Então, eu sabia que ia ter, por isso eu perguntei, por isso que é que eu estou falando hoje. Abrindo mais o jogo, porque agora eu acho que já falei alguma coisa. Estando mais abertas as portas para o parapsiquismo, ao fazer as coisas do dia a dia, ou quando escrevemos algo, como podemos identificar de quem é aquela ideia da consciência ou de alguma consciência? Isso é só convivência, é difícil falar, porque essas coisas de assimilação de ideia é um processo parapsíquico difícil. Isso aí entra dezenas de fenômenos. A pessoa tem que ter, para analisar isso bem, tem que ter já evoluído alguma coisa com a sua sinalética, energética e parapsíquica. Começa pelo seguinte, por exemplo, dos fenômenos parapsíquicos, durante muito tempo, mais de século, o povo considerava que o fenômeno mais simples, mais corriqueiro, mais comum, para não falar que é o mais banal, o mais vulgar, o mais rudimentar, elementar, é a inspiração. Mas veja, o que é inspiração? A inspiração pode ser sua, de uma lembrança que você teve, de uma vivência nessa vida agora. Pode ser sua, de uma lembrança que você teve de outra vida. Pode ser sua, de uma lembrança que você teve da intermissão última que você teve, no curso intermissivo. Pode ser de um assediador que foi mexer numa coisa sua, levantou a poeira dali, você sofreu com aquilo, você lembrou da história. Pode ser de um amparador que teve alguma coisa. Pode ser uma inspiração que você estava vendo na televisão, alguém falou qualquer coisa, você estava seguindo aquela ideia. Mas no seu subconsciente, aquele subconsciente lá do Freud, aquele negócio todo, o inconsciente, você registrou aquilo. Aquilo você dorme, às vezes, aquilo vai aparecer durante o sono, porque no sono da gente, no processo do onirismo, aparecem muitas coisas inconscientes e subconscientes da gente. Então, isso tudo pode ser inspiração. Vocês entenderam? Só aí eu falei umas sete tipos do fenômeno mais comum que tem. Então, como é que a pessoa? Só a pessoa mesmo tendo experiência. Por isso que eu falo, anote tudo que ocorre com você. Mesmo aquilo que não tem significado nenhum para você hoje. Amanhã pode ser que tenha. E às vezes é justamente aquela parte secundária que você não deu valor, que é o mais importante de tudo que ocorreu com você naquele momento.
Quando o senhor falou com os mestres que estiveram aí no CAEC, foram da turma dos oráculos que recebi intenso banho de energia. Se considerar uma sincronicidade, hoje estive no CAEC e comprei o livro Oráculo. No Holocico, olhei um dicionário sobre comunicação, heranças do babelismo, e quanto a Tenepsis hoje, coloquei-me à disposição para ser colaboradora voluntária no fórum da Tenepsis. Gostaria de entender mais essa sincronicidade. Sim, você entrou na onda do processo da comunicação, não há dúvida que foi. Agora, por exemplo, uma coisa engraçada é que você está fazendo me lembrar uma coisa. Você sabe que aqui tem um nosso amigo que durante a temporada estudou muito comigo o babelismo. Quando eles chegaram aí ontem, mais seriamente, eu pensei nele, mas ele não apareceu aqui. É o German? O German estaria bem adequado como estudante, pupilo desses 5. Professor. Que é a cara dele. Professor Valdo. Quando o pessoal vem para cá, ou viaja internacional, esses nomes sempre todos, esse pessoal, as coisas escritas. Isso. É muito direto. Jornais, livros. E ele tem uma facilidade revista. de entrar no holopensene do outro e de favorecer assim a interlocução. Ele foi que estudou mais babelismo comigo, aqui. Aquilo assim, para valer. Quer dizer, eu banquei o preceptor dele. Do jeito que eles bancavam comigo, eu passei para ele. Eu já fiz isso com várias pessoas. Por exemplo, eu fiz a mesma coisa com o Luiz, seu irmão. Entende? É bancar o preceptor. Valdo, hoje a gente estava pensando nele, como é que foi? Porque foi da filosofia para a historiografia, né? Ele está agora na história. Você interferiu nisso, né, Valdo? Assim, não digo diretamente, mas enfim, nessa transição. Porque você lembra que ele tinha um enfoque bem filosófico, não que ele não tenha mais, mas ele entrou para uma área historiográfica que tem uma direção mais diversa, assim, é mais aberta, vamos dizer, do que o enfoque que ele tinha antes. Hoje a gente estava pensando nisso. Precisava te falar aqui, mas não quero falar o nome da pessoa. Sabe aquele jornalista que de vez em quando vem aqui me visitar? Sim. Sabe quem é? Sim. Veio aquelas 3 senhoras, que algumas são muito amigas da... Ele esteve aqui a semana passada. São assim com a minha chefe? Sim. Sabe? Aconteceu a mesma coisa com ele. Comigo. Eu banquei o preceptor. Ele escreveu o livro. Então, comecei a explicar para ele sobre o processo do livro, como é que seria, até editoração, negócio. Foi um sucesso. Agora, ele então vem para mim e fala assim, pois é, mas eu deixei o jornalismo e hoje eu sou historiador. Eu virei assim, ó, para com isso. Você é historiógrafo. É a mesma coisa. E olha, esse aí está... Você sabe que eles estão trabalhando aí para fazer um filme, né? Tá isso, sabendo? é. Você sabe quem é que eu estou falando? Eu não quero falar aqui por causa do processo todo. Não sabe como é que é? Entende? Agora, igual isso, eu tenho tentado passar, vamos dizer, a preceptoria que me deram, passar para outros. Você está entendendo como é que é? Agora, eu vejo isso com muita seriedade. Gente, uma coisa é você chegar e dar aula para 50 alunos. Outra coisa é você pegar um aluno, pinçar o aluno e trabalhar só com ele. Gente, isso é outro troço, é outra condição. E o preceptor, uma das características mais sérias da preceptoria real é que tem menos gente, é mais específico, é cabeça por cabeça. Então a coisa muda de figura. Marcação por homem é outra coisa, até no jogo de futebol é diferente. Entende? Marcação por homem. Negócio ali. Agora, eu sei bem isso, porque antes de ir para o internato, eu passei pela preceptoria lá do nosso amigo. 2 anos. Eu sei o que eu passei. Quando começou, eu achei aquilo excessivo. Com o passar do tempo, eu comecei a nadar de braçada, achei até bom. A hora que acabou, eu senti falta.
Quando eu fui para o internato, porque logo depois daquilo eu fui fazer o espécie de vestibular que tinha, que era o exame de admissão para o ginásio, então nós viajamos para Uberaba. Logo eu fiquei já tudo encaixado para entrar para o internato. Eu senti falta, porque até quando eu entrei lá, ele deu aula para mim. E eu fui lá em novembro de 1944, eu lembro como se fosse hoje. Eu nunca pude esquecer, porque eu escorreguei no hotel com o sapato, que era novo, que a minha mãe arranjou uma opção de coisa nova, né, para eu ir, que é arrumar o filho, né, tudo arrumadinho. Então eu escorreguei, porque o Hotel Regina estava encerado demais, e o sapato era novo. E a gente não passou assim o negócio para, você sabe, a gente passa na sola, né, para não escorregar. Ela não passou, eu fui lá e escorreguei. Sujei ainda a roupa, tive que ir lá arrumar e tal. Eu nunca pude esquecer disso. Isso foi logo que nós chegamos, Uberaba. Eu tinha lá na história 12 anos. Mas olha, vocês estão entendendo mais ou menos essa condição. Agora, Valdo, como é que você contextualiza assim, esses 5 aqui agora, com esse momento que a gente está vivendo em termos de conhecimento aqui na região de Foz do Iguaçu? Estava falando do Germa, ele está lá fazendo a área de concentração do mestrado dele, Identidades e Práticas Culturais. Aí vem a UNILA, aí que o enfoque, você sabe, é latino-americano. Aí agora vem um primeiro mestrado em Foz do Iguaçu, que é Sociedade, Cultura e Fronteiras. É um negócio como é que é o negócio do contexto? Muito sério aí que eu acho que eles estão vendo. UNILA. Pois é, eu também penso que tem muita... Isso eu vi logo pela situação. Eles estão vendo, né? Uma outra coisa, eu mesmo pedi para eles para melhorar o ambiente onde vai ficar a UNILA. Melhorar o óleo pensene, porque você sabe, aquele óleo pensene é o que vocês trabalhavam. Eu pincei vocês de lá. Agora eles estão fazendo justamente lá. Porque a reurbanização que você começou com o assentamento das coisas aqui do CAE aqui em Foz do Iguaçu vai ser potencializada nesse momento agora. Então, só entre nós. Está passando de mão. Ah, é? É o caso do Rion lá, a situação. Eu pedi para eles para entrar nisso. Eu, dentro das minhas possibilidades, mexo os meus pauzinhos, aquilo que eu posso para ajudar os outros, mesmo sem pedido. O cara virou para mim um dia e falou assim: Valdo, você faz mais TENEPS daquele povo que não te pede, não é verdade? Eu falei assim: não, você está sendo muito bonzinho, não é bem assim. Sentido. Mas alguma coisa a gente faz, você está entendendo como é que é? Calado, na surdina, no silêncio. Agora, por exemplo, isso aí é importante, porque essa universidade eu ajudei desde que foi criada aqui. Né? E agora está uma passagem de mão, tudo indica. Outra coisa, o povo esteve aqui. Essas duas equipes que vieram aí, é disso. Agora, não é muita coincidência, sincronicidade? Está na cara, né? Deixa eu aproveitar a oportunidade para falar que a gente firmou hoje parceria formal com o Polo Astronômico, Holoteca, e eles vão financiar todo o trabalho que a gente vai desenvolver na Semana da Criança em outubro no shopping, em parceria com a Estação da Ciência e o Polo Astronômico lá. A gente firmou com o Jânero hoje, inclusive já foi autorizada a verba. Mas me conta, a UDC vai mesmo para o shopping? Pois não sei, dizem, né? A gente não sabe ainda, Val. Mas dizem que são não sei quantas salas de aula que já estão... Está em tratativa da história. A gente ouviu isso, mas a gente não sabe oficialmente. O shopping vai melhorar oficialmente. muito, até o ano que vem o negócio vai melhorar muito aí. A gente ficou sabendo, mas é extraoficial. Assim, não sabemos diretamente da instituição. Agora, uma coisa, esse shopping aqui é muito melhor do que esses outros que tem por aí, muito embora não tenha muito movimento. A maior prova é o seguinte, houve vamos dizer, ordem do governo para fechar o shopping de Cascavel. E o daqui não foi fechado. Estão entendendo? O negócio é sério. Matéria disso. A turma do shopping já me falou isso esses dias agora. Lá de Cascavel fecharam, fechou tudo. Para não funcionar. E aqui não.
Sei, mas é porque eles não confiaram na história. O ambiente, o nosso aqui é melhor, tá bem feito, mais sério, sabe? Negócio sério. Porque se for olhar em número de doente, a coisa aqui também está muito brava. Mas então, ô Fafá, vamos em frente. Professor Valdo, é um comentário, eu pedi para o pessoal do som, se puder ajudar aqui a gente. Porque você está falando está saindo de máscara. Meio truncado, tem horas que o senhor responde, a gente a não sua consegue palavra escutar. hoje vai sair E aí mais uma pura, pergunta. não é isso? Cada máscara. A pergunta é justamente sobre isso que a Nara estava falando, as estratégias, os catalisadores da reurbanização do planeta. Eu não estou ouvindo Além nada. disso que o senhor está conversando... Olha, aumenta o som. O som está doente. Alô? Está ouvindo? O som estava doente. Sobre as estratégias evolutivas... Sim. Além do curso intermissivo, do parapsiquismo, disso que o senhor está conversando aí, a redução do processo religioso, a intrafisicalização dos evoluciólogos, o estabelecimento do parapsiquismo aqui, quais são as outras estratégias catalisadoras do processo de reurbanização? É a gente escrever livro, do jeito que a sua mãe fez. Não consigo ouvir, professor, desculpa. É fazer livro, isso aí ajuda. Lançar livro, redigir obras. Por exemplo, a sua mãe fez aquele lá da instituição dela. Ela fez algum livro depois daquele? Sim, ela está fazendo o tratado do macrosoma. Quando fizer o outro, eu quero. Fala com ela. Tá. Agora, uma hora eu quero mandar um material para ela, tá? Mas tem que pegar lá no Locico. Quando eu voltar para o Locico, nós vamos mandar um material para ela. Você lembra disso? Eu quero que você leva para mim. Tá certo? Certo. Então, o estabelecimento das várias cognópolis também estariam contribuindo com isso? Sim, sem dúvida. Né? Agora, as cognópolis já existem, né? Tem umas 4 básicas aí, sérias. Isso aí vai expandir o processo. O que mais você queria? Não, era justamente se tem mais algum aspecto dentro da intrafisicalização dos evoluciólogos que o senhor gostaria de chamar a atenção dentro desse processo de reurbanização. Como é que isso vai estar funcionando? Como é que eles vão estar catalisando esse processo? Estudar, talvez, o meu livro lá, o Homo Sapiens Reurbanizados, para ela começar a mentalizar a realidade que existe. Ela, por exemplo, começar a interpretar o que é uma consréu. Quem é consréu? Se ela tem contato com o consréu, se ela tem que ajudar a consréu. Isso é igual o caso dessas professoras, e psicólogas e etc., que estão ajudando os alunos aí agora. Vieram me falar, nunca tivemos tanta consréu na frente como atualmente. Elas viram direitinho, quer dizer, elas foram no ninho das consréus. Entendeu? Então, isso tudo é que a pessoa tem que começar a entender. Você sabe, aquele caso das fonoaudiólogas, psicólogas e professores que se juntaram para ir na escola. Estão trabalhando igual para o governo. E os negócios são sérios. O negócio não é fácil. Tem cada caso. Eu estou acompanhando alguma coisa, não é fácil. Todos são minhas colegas da TENEPS. Totais, entendeu? É um trabalho de tenepsológico sério. Agora aqui outra pergunta. O senhor falou que essas consciências que apareceram ontem têm algo a ver com ciência. Não seria então porque ontem, dia 20 de agosto, foi feita a doação de uma área de Guarantá para o Nila? Nós sabemos disso, é lógico que tem. Mas não é só isso não, tem mais coisa. Tem um processo da Uniamérica, tem uma porção de coisinha por aí. Tudo está certo. E outra coisa, isso tudo foi espontâneo. Eu não evoquei as 5 para elas aparecerem aqui não, tá? Quero dizer para vocês. Essa responsabilidade não me diz respeito, não tem nada a ver. Quer dizer, aconteceu, quer dizer, tem seus motivos. Eles estão ajudando. Agora, o melhor da história é o seguinte. É igualzinho o caso de eu ter recebido a dona Odete Brum e a doutora lá, a Soares, lá no Instituto, lá na Visconde Pirajá. A dona Odete no meu curso primário. E a dona lá,
a dentista, era da minha faculdade de odontologia. Elas foram me visitar. A mesma coisa aconteceu agora com esses 5, né? Eles vieram visitar um antigo aluno, tal, como é que é, tal. Agora, Valdo, o seu trabalho é uma vocação permanente desse povo todo, né? Quer dizer, as suas produções, o seu trabalho é uma vocação permanente. Mas tem que ser, mas foi isso que eles me ensinaram. Sim, pois é. Eu estou fazendo o que eles chega lá, né? Sobre certos aspectos, sobre isso eles não reclamam. Uma boa coisa das coisas que eu estou fazendo, se eles reclamarem, eles estavam perdidos. Porque o serviço é seu. O trabalho é seu. Está entendendo? Porque muitos desses me deram as coordenadas de alguma das coisas que eu estou fazendo aqui. Isso é gente assim, ó, como transmentor. Os 5 aí. Entendeu? É gente, tudo colega. Esses são os paracoléguas. Está entendendo? Valdo, quando eles deram as coordenadas para você desse trabalho, você era bem consciente de quem eram essas consciências? Ou depois, com o tempo, você Não, foi? Como é que foi primeiro isso? eles se manifestam através da ficha pessoal de cada um. Sim. Então, você vai se localizar no tempo e no espaço, através da cronêmica e da prosêmica, das retrovidas, onde é que você está. Então, o mapa de cada um, você sabia. No mapa desse aqui, eu estou aqui. Então, é assim que eles faziam. Extrafisicamente, isso é feito assim, ó, rápido. Se há lucidez, se o ambiente é bom. Por exemplo, interlúdio já permite fazer isso. Então, isso é instantâneo, você capta logo. Isso é superior ao trabalho, por exemplo, da parapsicoteca. Tá, mas quando você começa a estreitar a relação com essas consciências, por exemplo, a noção que você tem dessa relação só fica bem mais clara, bem para frente. Já. Não, e outra coisa, definem posições, definem funções, Sim. Definem as interferências. Você está entendendo? As coisas ficam todas mais objetivas. Isso tudo acontece. Agora, você pensa, eu não lembro de todo mundo com quem eu encontrei, eu lembro de uma ou outra pessoa. Por exemplo, quando eu voltei lá ao Pombal, eu não vi essa turma, eles não estavam lá, porque eles estavam trabalhando em outro lugar. Eu sabia, porque a enfermeira lá já tinha me falado sobre eles. Agora, veja, vamos entender uma coisa. Vocês são professores, a maioria aqui é professora, ok? Mas vamos entender. Dentro da medicina, por exemplo, existe, quando reúne 2, 3, 5 especialistas em medicina, faz uma junta médica. Vocês sabem que também se faz junta de professores. Colegiado. É isso? Por exemplo, eu mesmo estava falando que aí, ó, tem a professora, propriamente dito, que está dando a aula, fonoaudiólogo e uma psicóloga. As 3 vão juntas, todo dia, numa escola, para atender as crianças em conjunto. É uma junta em fisioterapeuta também. Pois é, uma delas é fisioterapeuta. Agora, então, o que é que se passa? Nessa condição, é um processo, portanto, de junta, de equipe. Essas equipes, isso existe, são as equipex. Elas têm extrafisicamente diversos tipos. Eu estou mostrando para vocês hoje, com esses 5 que apareceram, uma equipex. Só que tem que a especialidade desses aí, realmente, é a comunicação do processo idiomático, linguístico, etc., tal, filológico. É o problema da transmissão da ideia melhor possível. Você sabe, Valdo, que questão de um mês, mais ou menos, atrás, fui procurada por uma professora, doutora da Federal de Santa Catarina, em função de uma produção de um documentário que eles estão fazendo aqui na região, com o pessoal da USP, em parceria com o pessoal da USP, sobre justamente a questão da linguística. Ela é uma das professoras responsáveis pela implantação do projeto das escolas bilíngues aqui em Foz, mas escolas bilíngues, assim, os professores que vão ensinar o espanhol são paraguaios através da história do Paraguai, e não, vamos dizer, brasileiros que falam o idioma espanhol. E também, assim, pareceu, e eles estão produzindo esse documentário, deve sair justamente para falar dessa realidade da fronteira. Também o enfoque é a linguística. Uma coisa interessante, talvez, você pensar, foi inspiração desses 5 que eu nasci com essa história, por exemplo, de fazer a biblioteca minha,
e o processo do gibi, que fui participar, o problema dos almanacs de farmácia, que eu colecionei, essas coisas todas, os álbuns de figurinha que eu guardei. Você está entendendo? Que isso tudo é um processo de comunicação. São todos veículos de comunicação, observa. Os filmes que eu fui trabalhar, por exemplo, o negócio de eu ser gerente, começar como entregador de programa na rua, entende? E acabar como gerente, em 10 meses, como José Vitoriano, lá no cinema de Monte Carmelo. Eu tinha 10 anos. Não é tudo? Tudo dentro. Agora, tudo isso eu vi através deles. Quer dizer, outra coisa, esse meu negócio de ir a Hollywood. O que é Hollywood? É um processo de comunicação total. Olha o meu negócio no Japão. Presta atenção. Meu negócio no Oriente. E aí está pipocando Agora, cinema, tudo eu HQ, deduzi né? e fui tirando desses processos que eles me ensinaram. Eles me atualizaram, você está entendendo? Muito o assunto. Isso aconteceu principalmente no início do século passado. Entende? Mais ou menos na época da Belle Époque. Houve uma intensificação do processo em cima de mim. Agora, há um estreitamento ou há uma simpatia, de uma maneira geral, da mídia ou desse pessoal da comunicação com as coisas que a gente tem desenvolvido aqui? Porque nunca houve nenhum entrave midiático aqui, mesmo Não naquelas houve nada. emissoras que a Isso é gente verdade. sabe que tem questões. Pelo contrário, o que existe Exatamente. são Favoreceram doações demais. espontâneas para Exato. enriquecer os Perfeitamente. acervos. É. Isso tudo tem acontecido. Sempre mesmo foi assim. em Foz, com o povo todo. Sempre foi assim. Esses anos todos eu sempre ganhei alguma coisa aí para colocar lá dentro. A gente pouco teve que Isso é um pagar fato. algum tipo de divulgação das nossas coisas aqui. Né? Se não tem mais, é porque a gente não vai ao encontro. Porque se vai, eles criam espaço para isso de fato. Agora, ó, em matéria de comunicação, só queria lembrar vocês uma coisa. Nós temos pendentes aí, diretamente com a gente, umas 3 coisas bravas. 3 não, 4, ou até mais. Eu só vou procurar lembrar. A rádio do nosso amigo. A televisão do nosso amigo já está marcada até o dia que ele vai chegar aqui, né? Para a gente ver o processo do programa. O nosso amigo está fazendo um livro do Balzac. O outro que agora está se interessado para fazer o problema de toda a documentação da conscienciologia. Um documentário. Só aí tem 4, ó. Tudo é de comunicação. Isso tudo está encravado até o momento, ainda não deslanchou nada. Tudo está para deslanchar. Agora veja, eles aparecem aqui assim, semana nenhuma. Qual daquele dia na tertúlia, uma tertúlia aqui que trouxeram perguntas sobre fazer filmes, documentários, envolvendo você e as coisas aqui também. Pois é. Outras 2 Mas propostas. agora o caso mais sério é do nosso amigo, o que fez o filme comigo sobre história em quadrinhos. E o Murá agora está fazendo Marcelo aí. França. O Murá lançando também no Vozes do Paraná, você está com mais 20 e poucos, né, personalidades daqui do Pois estado. tem um livro, eles já mandaram para mim. Eu não desde vi ainda o livro, você já semana. pegou? Já chegou? Pois é, né? Ele vai ocorrer, capaz de estar no correio, porque eles não foram lá, eu acho. Eu ainda não, também não vi o livro, estou doida Eu para também ver. não vi. É. Agora, falaram, mandaram as coisas para mim pela internet, no e-mail, mas eu não vi o livro, não sei nada. Agora, disse que mandaram até um livro com uma dedicatória dele para mim. Disse que lá só faltaram 3, né? Não foi só eu que faltei, não. Teve mais uns 2 que não foram também. Do povo que apareceu lá. Porque muita gente Professor ali Valdo. é a turma mesmo lá de Curitiba, não é isso? Professor Valdo. Alô? Oi, oi, é Marta falando. Escuta, Então, você já foi ver a minha correspondência? Sim, passei lá agora de manhã e Não só tem tinha livro nenhum TENEPS, lá, não não, tinha né? livro lá te aguardando, não. Não tinha livro nenhum lá não, né? Não, só TENEPS. Ah, então tá. TENEP sempre tem um monte. Tem livro da TENEP todo dia. É. Ok. Ah, é? Já te entrego foi. aí. Vamos ver se já chegou, né? É que de Curitiba aqui demora muito, não é isso? De Curitiba aqui é muito longe, né? Demora muito, não é isso? Essa turma toda é daquele estilo. Sai de Curitiba para vir a Foz, via Paris, não é isso? Não é assim que eu falo? É um processo de correio, de telégrafo, afinal de contas,
tem que passar vai a cavalo, não é isso? Passa em Villefranche, no livro do Balzac, né? Ia a cavalo e passava em Villefranche. O malote tinha que passar, de modo que... Não, tem que passar, por exemplo, lá na casa da Cecília, medianeira, para chegar daí. Alguma coisa nesse sentido. A posta de Villefranche. Você está entendendo? Lá no Midi, no sul da França, tinha isso lá, né? Meio-dia. Só lembrar também que hoje à noite, às 8 horas, no Internacional, tem uma orquestra com 50 músicos, é uma orquestra multicultural, chama Sonidos de la Terra. Vai ser naquele esquema do Ano da França no Brasil. Essa orquestra começou a turnê na França, está chegando aqui agora, é uma parceria entre a América Latina e a Alemanha. São músicos de Palestina, Argentina, França, Alemanha, são 50 ao todo. E parece ser bem interessante a programação no Internacional. Só para avisar, é R$10 no Hotel Internacional, custa R$10 o ingresso, e às 8 horas da noite. Só para avisar. Isso aí, interessante. Bem cultural, isso é que é cultura, não é isso? Muito sério. A orquestra, tudo é um processo de orquestra. Elas são os maestros, quer dizer que eles vão ver esse povo. A venda eles atraem. Gente, quando aparece uma junta extrafísica de qualquer coisa, uma consciência só, às vezes, quando aparece, ela atrai tudo. Agora, quando junta 5, como é que fica? Se a gente for olhar, deve ter uma opção de convergência, tudo vai dar aí. Se eles ficassem aqui uma temporada, agora, o ideal seria se eles montassem a central extrafísica deles na Interlúdio, que assim eles iam ajudar a gente no negócio aqui. Entende? Vou perguntar para eles qual o capital que eles estão precisando para fazer isso. A gente vê se a gente pode contribuir com alguma coisa. Mas não seria o máximo se eles assentassem aí Não, vamos assentar aqui, abaixar a âncora. Uma coisa interessante também, agora você está falando disso, teve uma artista que fez uma turnê aqui dentro desse negócio da França no Brasil. Ela estava fazendo espetáculos em todo o Brasil. Ela canta somente música francesa. E ela chegou aqui, o dia que foi cair no calendário em Foz do Iguaçu para fazer, foi o dia do aniversário da queda da Bastilha. Eles começaram tocando a Marsanesa. Mas é isso. O que mais tem? Tem alguém aí que ainda tem alguma coisa sobre a inversão interassistencial? Vocês entenderam bem, né, o processo todo, né? Ficou claro, né? A coisa está mais ou menos óbvia. Agora, para estudar isso aqui, tem que ver todas essas ideias aqui do detalhismo. Tem muita coisa para se ver aqui dentro. Na página 81, a possibilidade de um amparado intrafísico ultrapassar o nível do amparador extrafísico na vida humana a alcançar o completismo. O problema todo é o seguinte, vamos supor que você veio e vai fazer uma programação existencial, vai desempenhar aquilo ali. Agora, para isso, então, apareceu um colega seu, que é uma consciência, que ainda não veio para fazer a proex dele dentro desse processo. Então, o que se passa? Você obtém êxito na sua programação. Você conseguiu o processo antes do amparador. A próxima vida, você vai ser amparador dele e ele vem para fazer. Você entende? Que podem estar nos ajudando, concurso intermissivo, como é que é? A maioria tem relação de algum modo, entende? Tem gente aí, por exemplo, que tem um amparador, que foi até professor dele, no curso intermissivo. Tudo isso tem. Mas agora o que acontece é o seguinte, amparador, antes de mais nada, o que caracteriza e que ajusta e que dá o critério? É que o amparador e o amparado são iguais.
em matéria de nível evolutivo. As fichas têm leve diferença de que todo mundo tem, porque não tem duas fichas iguais, como não existem duas consciências idênticas. Mas então, aquilo parece, mas elas são um pouquinho diferentes. Mas, do ponto de vista de validade, elas se equivalem. Você entendeu? Entendi. Então, se nós entendemos a equivalência disso, você vai entender o resto. A minha dúvida é que, assim, sendo o primeiro curso intermissivo, aqui, eu intrafísica, o amparador, então, não, como é que é essa... Ele ainda não teve essa mesma oportunidade igual você. Muito embora ele tenha muito gabarito, ele tenha potenciais para isso, mas ele ainda não fez a programação que ele deseja para fazer nesse nível que você está fazendo. Vamos supor que você obteve o complexo. Você passou a ele. Pelo menos temporariamente, você está um pouco na frente dele. Na corrida, você está na frente. Agora, vamos ver amanhã se ele chega perto ou se passa, o problema todo é esse. Agora, outra coisa, a tendência, quando o negócio é muito sério, e que envolve muita interação de atividade, você vai ser amparador dele na próxima. Uma temporada você vai ter que trabalhar aí na situação. Agora, você sabe, o amparador nem sempre ele está a vida inteira com a pessoa. Às vezes a gente fala em amparador, a pessoa pensa que está a vida inteira, não é. São sequências, são períodos, são fases específicas, não é bem assim. Isso aí a gente tem que pensar também, não é isso? O que você queria? Valdo, ontem você estava falando aí do processo de as pessoas precisavam destampar, né? O Lógico estava do lado aqui, pegou o microfone, vou perguntar como é que destampa. Eu falei, não precisa, já está ali, ó, os 20 atributos. Mas hoje você está falando então da condição dessas 5 consciências se radicarem aqui na Interlúdio, né? Então eu acho que a gente... Essa seria um destampatório... Total, né? Mas aí você falou que... É o sonho, o meu para-sonho de para-consumo absoluto. Né? Que capital que eles precisam para isso. Então, não, o problema todo que eu falei com eles, ajuda a gente a transformar isso que eu vim fazer aqui, transformar a Foz numa cidade universitária. Eu falei com eles. Isso é o meu pedido. Você sabe que eu sempre tenho um pedido para esse povo. Lembra-se daquele que eu fiz o pedido para os epicontes, que o povo não entendeu nada? Lembra? Para eles aí o pedido foi isso. Agora, para essa renovação... Agora, veja, eu fui aonde dói. Arranja outro pedido, mais, vamos dizer assim, como é que seria? Mais, vamos dizer, fominha do que esse. Não tem. O que você falou? Não, eu fiquei pensando assim num processo de holoconsciência, né? No sentido de o grupo poder pensar mais unido. A consciencialidade maior, grupal. Para poder atrair um recurso como esse aí. O problema é a potencialização disso. Uma coisa é você ter um preceptor, uma coisa é você ter 5. Uma coisa é você ter um médico, outra coisa é você ter uma junta médica. Então, essa potencialização, ela depende do número. Para cada preceptor tem 5, então ela tem um aumento de 400%. De cara, você já sabe, matematicamente, Rosa, a situação. Isso é uma coisa absurda, você pensar nessas coisas todas. Agora, ó, eu quero agora, no final dessa história, eu tinha marcado isso aqui para falar para vocês. Eu quero agradecer a vocês, na pessoa de vocês, todos aqueles que nos ajudaram, desde que eu vim para cá, para fora, desde 95. Eu devo isso também a vocês e a todos aqueles que não estão aqui, que vocês representam eles aqui, que é o processo de Foz. Tudo que passou aqui, desde que nós viemos para cá, o Macir, esses praticamente 15 anos nós estamos aqui. Isso aí eu quero agradecer o trabalho que vocês fizeram para a gente organizar essa situação. Que hoje já tem coisa para mostrar. E eu agradeci a eles desde não ter vindo aqui antes. Só ter vindo agora. Eu falei para eles. Quero agradecer a vocês que me respeitaram.
Chegou até um ponto que eu não chamei vocês aqui, porque ainda estava esperando ainda para completar algumas coisas, para um dia receber vocês ao Grand Complet, com homenagem, fanfarra, etc. Tal. Mas eu fico muito satisfeito se vocês vieram e estão achando que a coisa está caminhando mais ou menos bem. Isso é ótimo. Agora, isso a gente deve a vocês todos, que é a turma que ajudou aí esses anos todos. Não é? Vocês estão aqui há quantos anos? Então. Agora, o problema de comunicação, de intercâmbio, de paracérebro, é o que essa turma é especializada. Eu, por exemplo, eu desejaria fazer um monte de perguntas para essa turma, se eu pudesse, mas não tem chance. Porque entre as perguntas é saber o seguinte: o que aconteceu de lá para cá? Eu queria atualizar as fofocas do processo, do ponto de vista técnico, paratécnico, de tudo isso. O que aconteceu de lá para cá, né? Do jeito que nós caminhamos com as nossas coisas aqui, eles também caminharam para aquilo que estão fazendo. Como é que é? Para onde eles vão? Esses 5, eles estão dentro daquela minha condição dos 214 anos. Quer dizer, os 214 anos deles. Vocês estão entendendo ou não? Porque todos esses anos que eu estou ressomado, eles estão lá. Só aí, ele já deve estar chegando para mais de um século, que eu sei, sem ressomar. Então, tudo tem sua razão. Agora, que deve ter acontecido muita coisa nesse período que eu não sei e que valeria a pena saber. Aí, se eu falar, vai acontecer aquilo que o amparador virou para mim e falou: Valdo, deixa, que você sabia que você vai dessomar um dia, né? Você vai ficar sabendo disso tudo. Aí não, enfiei o dedo na boca, comecei a chupar o dedo, ficou por isso mesmo. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 12 votos online, 15 perguntas respondidas online, 17 perguntas presenciais e 22 assinaturas no livro de presença. Logo vamos ter 2 recados da Sinvexis e do IPC. Verbetes para amanhã: Auschwitz, balonismo, barriga de aluguel, basbaquice, base da conscienciologia, base extrafísica, base intrafísica, conceito cósmico, consim trancada, elitismo cultural, expressão intercambiável, interpretação seletiva, linguagem denotativa, reciclogenia. O IPC está informando sobre 2 palestras que vai ter amanhã, às 15 às 17 horas, na sala que tem o próprio IPC, na Rui Barbosa, 820, sala 804. A palestra vai ser sobre PENSENE, Pensamento, Sentimentos e Energia, e vai ser dada pela professora Renata Pialarici. E no shopping, às 19 horas, o professor Marcelo Silva vai dar também uma palestra sobre bioenergias e qualidade de vida. Tudo isso amanhã, sábado. E no domingo, a Sinvexis divulga a sua palestra online sobre superação de conflitos e Invexis, ministrada pela professora Silvia Muradas, a partir das 15 horas. Para acessar a palestra, tem que ingressar no site da Sinvexis, que é www.asinvexis.org. O verbete vencedor para amanhã é Conceito Cósmico, com 7 votos. Obrigada e boa tarde a todos. Thank you.